Vermelho? O tubarão vermelho? Diego Kowalski, Lucas Lima, Sei qual. a Tayana, Sei ele. Lucas Wesley, Lucas Wesley. o pagodeiro lá. Alô! Não, mas o William parece outra hora na parada. Ó, o William. Lembra do... Ah, era pequeno? Caminhando pela pista da base aérea, Manfred von Richthofen conversava e ria com seus colegas. Estava contente por levantar voo numa tarde tão bonita. Que dia bonito para passear, para voar. Que dia para levantar voo, né? Assim que se instalou na cabine, ele ligou o motor e minutos depois pairava no céu azul. Ao fim de uma hora, localizou 3 caças. Entrecerrando os olhos sob a forte luz do sol, identificou-os como de Havilland DH-2. Eram ingleses e, pela maneira como voavam, pareciam ansiosos para lutar. Certamente haveriam de persegui-lo tão logo o avistassem. Na verdade, quando viram, os aviões inimigos se separaram, e apenas um partiu em sua direção. Quando se aproximou bastante, o piloto abriu fogo. Mas Richthofen mudou depressa o rumo para se desviar dos disparos. O DH-2 inclinou-se quase verticalmente e foi atrás dele. A briga era bem equilibrada. Richthofen não sabia, mas tinha traído um dos melhores pilotos britânicos, o Major Lemon Hawker, que já derrubava 9 aviões alemães e fora agraciado com a maior condecoração militar de seu país por bravura. Os 2 homens passaram a voar numa espiral descendente. Nenhum deles conseguia aproximação suficiente para disparar contra o outro, e tampouco usavam romper a espiral, pois ambos sabiam que podiam ser abatidos. A princípio, Richthofen comentou os círculos que descreviam como crescente a velocidade, mas desistiu quando chegou ao número 50. Tinha bastante combustível e o vento forte a seu favor. A cada ciclo, mais e mais o vento os levava para perto do espaço aéreo alemão. Logo, o piloto britânico não teria combustível suficiente para voltar à Inglaterra. Por fim, Hawker rompeu a espiral. Richthofen se posicionou bem atrás dele e apertou o gatilho de suas metralhadoras. Hawker zigue-zagueou perigosamente para fugir dos tiros. Richthofen continuou perseguindo, mas de repente as armas emperraram. Seu colega aproveitou a trégua para afastar-se. Então Richthofen acionou o gatilho novamente. As penetradoras responderam, e o caça inimigo se espatifou no chão.